participação. Denis Martins de la Mora Garcia, presente. Tudo bem? O Denis... Oi? O Denis realizou uma pesquisa sobre o regime centralizado de execuções como alternativa à recuperação judicial de sociedades anônimas de futebol. Denis, muito obrigado pela participação, pela pesquisa. Te passo a palavra por 10 minutos para a tua comunicação oral. Tudo bem. Eu só gostaria, antes de esclarecer, que eu vou deixar o celular, mas só com temporizador, só para não me passar muito. Boa tarde. Meu nome é Denis Della Moura, eu sou estudante de graduação lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente eu estou no 10º e último semestre da graduação em Direito. E para mim é sempre um prazer estar novamente aqui na FMP. Já participei ontem do salão, participei também da edição anterior. É sempre uma alegria ser recepcionado e é muito bacana essa iniciativa aqui da instituição de abrir as portas para nós que somos de outra instituição também. Queria agradecer aos colegas que apresentaram, que nos presentearam com o brilhantismo de todas as apresentações, o que com certeza se prolongará durante todo o interregno da tarde de hoje. E gostaria também de agradecer, de tecer um agradecimento especial à banca que se encontra, pelos nobres professores, que nessa tarde nos disponibilizam seu tempo, sua dedicação e seu carinho de analisar esses nossos trabalhos de iniciação científica, nossas pesquisas, de tecer comentários, de propor melhorias que com certeza nos engrandecem não apenas como profissionais, mas como pessoas também e principalmente como acadêmicos. Bom, quanto ao mérito da minha pesquisa, eu decidi dividi-lo em 3 partes, que eu vou abordar de uma maneira bem objetiva cada uma dessas partes. A primeira em relação à introdução, o objeto da pesquisa e a motivação para realizá-la. A segunda parte em relação aos objetivos da pesquisa e a metodologia aplicada para tal. E, por fim, a terceira parte, última, é em relação às conclusões obtidas após todo este estudo. Pois bem, o trabalho ele tange basicamente acerca da dupla possibilidade, variável conforme o caso, de aplicação, no caso das sociedades anônimas de futebol, do regime centralizado de execuções ou da recuperação judicial. E, pois bem, como tudo na vida, a partir do momento em que a gente escolhe um desses caminhos, a gente abre mão da alternativa que não foi eleita, e bem como de suas características, seja de modo integral ou de modo majoritário. Sempre em minhas apresentações de iniciação científica, e eu já as faço há alguns anos, eu gosto de realizar uma citação literária, ainda que não diretamente ligada ao direito. E aqui eu faço também de uma obra da literatura clássica italiana escrita por Dante Alighieri, chamada A Divina Comédia, escrita pelo autor italiano em 1321, em que basicamente o autor, fazendo uso do italiano clássico, utiliza o seguinte acerto. Abre aspas. Nel mezzo del cammino nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita e de quanto de parle e costadura. Essa selva selvaggia e aspra e forte, que nel pensier renova la paura. Fecha aspas. O autor ele estipula que há vários caminhos para seguir na vida e que cada caminho possui uma consequência. Sendo assim, esses seriam os objetos da pesquisa. O regime centralizado de execuções, possível às sociedades anônimas de futebol, e a recuperação judicial, possível também às sociedades anônimas de futebol. Haja vista que grande parte das associações desportivas que existiam antes da criação legal das SAFs, que se deu com a Lei 14.193 de 2021, elas optaram por se realizar a sua conversão, a sua transferência para a SAF, justamente porque há um investimento maior, há um maior lastro econômico, maior poderio financeiro, que possibilita, por exemplo, a compra de jogadores, a compra dos passes desses jogadores, a construção ou a reforma de estádios, de centros de treinamentos, dos CTs. Todavia, quando essas associações esportivas elas se convertem em SAFs, elas normalmente já estão eivadas de débitos, eivadas de dívidas. E essas dívidas elas devem ser sanadas quando de sua conversão em SAF. E você poderia me perguntar, afinal, qual que é a relevância com o tema deste trabalho? Justamente porque, em relação à SAF, nem todos os credores são pessoas jurídicas. Grande parte dos credores são pessoas físicas, que muitas vezes são relegadas em segundo plano e sequer recebem o seu crédito. Sendo assim, e já encerrando essa primeira parte da apresentação e partindo para a segunda parte, o objetivo principal desse trabalho é verificar qual seria o regime aplicável no caso das sociedades anônimas de futebol
que mais garante, em relação à pertinência temática, a garantia dos direitos transindividuais dos seres humanos. Se seria justamente o regime centralizado de execuções ou o regime a partir da recuperação judicial, que é previsto na Lei nº 11.101 de 2005. Para tanto, humildemente, fez-se uso do método científico da revisão bibliográfica com viés qualitativo, na qual, para além das mencionadas leis, Lei nº 14.193 de 2021, que instituiu as Sociedades Anônimas de Futebol no Brasil, e a Lei nº 11.101 de 2005, que disponibiliza os principais ditames acerca da recuperação judicial e da falência, analisaram também as principais obras doutrinárias acerca da matéria, tanto em relação às sociedades anônimas de futebol especificamente, bem como suas características peculiares, a partir, por exemplo, da obra do professor Rodrigo de Monteiro de Castro, como também dos principais aspectos das sociedades anônimas de futebol, das sociedades anônimas, de modo geral, previstas na Lei nº 6.404 de 76, que é aplicada de modo subsidiário às sociedades anônimas de futebol, a partir, principalmente, da obra do professor Nelson Eiserich, que é referência no Brasil inteiro em direito empresarial, em direito corporativo. Obviamente, tudo isso sem prejuízo da análise jurisprudencial, tanto dos tribunais de justiça pátrios, como também do Superior Tribunal de Justiça, especialmente do STJ, e também do Supremo Tribunal Federal, o STF. Sendo assim, partindo para a terceira e última fase dessa apresentação, concluiu-se após toda essa análise que tanto a Lei nº 14.193 de 2021, que regula as SAFs no Brasil, quanto a Lei nº 11.101 de 2005, que regula a recuperação judicial, também aplicada às SAFs no Brasil, mas que também a recuperação judicial, antigo concordata e a falência, ambas também aplicáveis às sociedades anônimas de futebol, ambas elencam um rol de credores e estabelecem preferência entre esses credores. Todavia, enquanto a Lei nº 11.101 de 2005, a lei original da recuperação judicial, ela dá preferência a credores, por exemplo, credores trabalhistas, credores cujo crédito é gravado com ônus real, muitas vezes credores que se figuram como uma instituição bancária ou como uma instituição financeira, a Lei nº 14.193 de 2021, ela dá maior ênfase para, por exemplo, idosos, pessoas com deficiência e gestantes. Ou seja, estas pessoas possuem preferência para receber os seus créditos no caso do regime centralizado de execuções. Tendo em vista, portanto, novamente em relação à pertinência temática, justamente os direitos transindividuais, sob esta ótica, a aplicação da Lei nº 14.193 de 2021, ela é muito mais benéfica para a sociedade de modo geral, pois ela garante que pessoas que, no caso da recuperação judicial, no máximo, talvez, seriam quirografárias, recebam de modo privilegiado o seu crédito. Isso legislativamente. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, quando o julgamento do agravo interno no conflito de competências do número 184.932 do Rio de Janeiro, julgado em 1º de dezembro de 2022, decidiu que, para o caso de ajuizamento das ações que envolvam o regime centralizado de execuções, não há uma competência exclusiva, uma competência absoluta de determinado fórum, mas sim a competência relativa entre o fórum civil e entre o fórum trabalhista, entre o juízo civil e o juízo trabalhista. Em ambos pode ser ajuizada a ação que envolva o regime centralizado de execuções, o qual, conforme se demonstrou ao longo do trabalho, sob o ponto de vista dos direitos transindividuais, é o mais benéfico à nossa sociedade. Sendo assim, eu finalizo a minha apresentação, agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui perante vossas senhorias e me coloco à disposição, tanto dos colegas como da nobre banca, para dirimir eventuais questões ou tecer novos comentários. Muito obrigado. Parabéns, Denis, pela tua apresentação, pela clareza, pelo cumprimento do horário. Se percebe que estás pronto, será um ótimo profissional, não tenho dúvidas, excelente orador. Espero que faça concurso para promotor de justiça, que seja meu colega, né? Quem sabe um ótimo promotor de júri, né? Parabéns. Obrigado, pela apresentação. Mais uma vez, né, a teoria do diálogo das fontes, indiretamente sendo perfeitamente aplicada para a máxima concretização dos direitos fundamentais aqui. Gostei muito da tua citação e lembrei de Santiago Dantas, né, quando ele diz que quem só sabe de direito, nem de direito conhece, nem de direito sabe, né? Mostrando que o bom profissional do direito ele precisa
transitar por todas as áreas, não apenas pela ciência jurídica, mas também pelas ciências sociais, pela filosofia, pela sociologia, pela literatura, dentre outras. Então, parabéns por essa abordagem bastante completa do teu tema. Doutor Eduardo. Gostaria de parabenizar pela escolha do tema, pela tua abordagem. Excelente, faço das palavras do Dr. Daniel as minhas. Eu só, na verdade, teria um questionamento, assim, é mais uma questão, uma curiosidade do que um questionamento propriamente dito. É uma lei relativamente nova, relativamente recente, ainda ela não está totalmente consolidada no nosso ordenamento. Considerando que alguns clubes já aderiram a esse regime, na prática, essa efetivação dos direitos, ela está podendo se dar da forma pela qual ela foi instituída, ou ainda tem questões que necessitariam serem melhoradas? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer os comentários, enfim, as parabenizações que vocês me deram, que os senhores me deram. Realmente, antes, sobre o que o professor referenciou, eu concordo. Inclusive, eu tive aula com um juiz de direito na faculdade, na graduação, chamado Orlando Facchini Neto, em que ele referenciava que o estudante de direito mesmo, a hora de ler literatura clássica, a hora de aprofundar em temas como filosofia, literatura, sociologia, é durante a graduação, nunca após. Que não tem problema chegar na graduação sem saber isso. O problema é sair da graduação sem ter contato com essas obras. Então, muito obrigado pelos esclarecimentos. E, em relação à dúvida da doutora, realmente, é uma lei muito nova, é a lei de 2021, ela foi criada em meio à pandemia e, aos poucos, os times, os clubes vão se adaptando a esta lei. Todavia, conforme exposto ao longo dessa pesquisa, o regime centralizado de execuções, infelizmente ou felizmente, ele não é a única opção viável a estes clubes. A recuperação judicial ainda é a principal opção e, inclusive, a opção mais utilizada por estas associações que se convertem em sociedades anônimas de futebol. Justamente, e provavelmente, acredito eu, por haver mais jurisprudência, por haver mais materiais, por ser um instituto mais consolidado, os clubes eles optam por realizar. E também porque a gente sabe que há a possibilidade, da mesma forma que de modo intrasocietário ocorre o acordo entre acionistas, o acordo entre as pessoas que fazem parte do quadro social das empresas, ocorre também em relação aos credores os acordos de credores. E muitas vezes para esses grandes clubes é muito mais vantajoso aderir à lei de recuperação judicial, aderir à recuperação judicial em si e negociar com um banco, negociar com uma empresa que fornece equipamento, do que ter que aderir ao regime centralizado de execuções e ainda que em uma monta menor, ter que negociar, por exemplo, com uma pessoa civil, com uma pessoa física. Muitas vezes é mais vantajoso para essa empresa, sob a lógica extremamente objetiva, que eu não faço nenhum critério de valor, mas sob uma lógica objetiva, muitas vezes as empresas, eu digo empresas, mas sociedades anônimas de futebol de modo geral, elas optam pela recuperação judicial. Todavia, é muito interessante seu questionamento, porque, apesar, ademais da Lei número 11.101 de 2005, versar sobre a recuperação judicial e, basicamente, ser um manual bem completo sobre como realizar tanto a recuperação judicial como a falência, a jurisprudência, nesse caso, ela vem no sentido de facilitar a recuperação judicial. Muitas vezes, delimitando aspectos que são contrários à própria lei, justamente para garantir a efetivação desses direitos. Ou seja, para garantir que, mesmo na via privada, os credores tenham acesso ao valor que lhes cabe. E um exemplo disso é justamente a relativização da norma que estipula a necessidade de quitação tributária quando se ingressa com a recuperação judicial. Se a gente for analisar a letra da lei, a lei pura, a gente vai verificar que há necessidade de apresentar certidão negativa de débitos tributários. Todavia, até com o professor com quem eu tive essa cadeira, que inclusive é meu orientador, vou mandar um abraço para ele que está assistindo, que é o professor Dr. Gerson Luiz Carlos Branco, ele ensinou que, inclusive, se as empresas forem quitar esses débitos tributários, não vai sobrar dinheiro para poder pagar nenhum credor. Sendo assim, a jurisprudência atenta a este fato, relativiza-o, justamente para que não haja a necessidade de se realizar a quitação desses débitos tributários. Esse é um exemplo. E um outro exemplo, já me encaminhando para a finalização desse meu comentário, é justamente o Instituto do Cram Down, que foi o instituto que eu abordei na última edição do ano passado, Salão de Iniciação Científica aqui da FMP, que é justamente a possibilidade de o juiz, com base na boa-fé, com base nos direitos transindividuais da sociedade, mesmo que em contrário senso ao que delimita a Assembleia de Credores e os credores de forma geral, estipular preferências e aprovar o plano de recuperação judicial. Isso já está previsto na legislação, por óbvio,
mas também é um instituto que migrou do direito norte-americano e que está previsto na Lei 11.101 de 2005, não com esse nome, né, mas a moda abrasileirada, mas que na jurisprudência há regulamentação, principalmente por parte do STJ. Sendo assim, eu mencionei então 2 exemplos de jurisprudenciais de como o nosso direito ele acompanha essas evoluções e essas tendências em relação à recuperação judicial. Muito obrigado, Denis, parabéns. Excelente apresentação, muito obrigado por ter vindo à FMP também, lá como aluno da Universidade Federal, ter vindo participar aqui na FMP. Vi que não é a primeira vez, né? Talvez seja a última como graduando, né? Está em fase de formatura, muito sucesso, parabéns pela tua pesquisa e apresentação.